capítulo 3, versículo de número 5. Jesus foi visitado por um mestre da lei chamado Nicodemos. E no capítulo 3, do versículo 5, Jesus diz assim para Nicodemos: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Será que você pode repetir comigo o que Jesus disse a Nicodemos? Vamos lá? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quando nós falamos acerca de devoção, ou falamos sobre o devoto é aquele que devota a sua vida a alguém. O devoto é aquele que tem no seu santo, ou no Deus que ele crê, ou até mesmo a pessoa que ele ama, uma devoção. Ou seja, ele é fiel àquela pessoa, ele se dá àquela pessoa, ele pensa naquela pessoa, aquela pessoa dá direção, ou no nosso caso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Somos devotos de Cristo, ou seja, nós temos a nossa vida não mais como nossa vida, a nossa razão de existir é por causa dele, somos absolutamente devotos a Ele. É isso, oramos a Ele, pedimos em nome dEle, louvamos a Ele, adoramos a Ele. É assim que vivemos, é assim que os cristãos vivem. Você diz, puxa, bacana demais, mas como é que eu posso ser assim devoto? Só há uma maneira de alguém devotar a sua vida a Jesus de Nazaré. É pelo Espírito. Só há uma maneira de agradar a Deus, é pelo Espírito. Eu e você não temos capacidade para devotar, entregar, adorar, servir, louvar, salmodiar a Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus, não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus já ressurreto aparece aos discípulos, ele diz, olha, esperai em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra. Qual era a promessa do Pai? Que Ele daria o Espírito Santo aos seus filhos. Em Atos, capítulo 1, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que logo, breve, no versículo 5, que ele derramaria, ele sopraria o Espírito Santo nos seus discípulos. E no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, os discípulos estão no cenáculo, eles estão orando. E de repente ouve-se um som, como que um vento sopra naquela sala, onde eles estavam reunidos orando, e há a efusão, o derramar do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, línguas desconhecidas, línguas as quais os adoradores, aqueles outros que estavam ali, porque vieram para a festa de Pentecostes, eles começam a ouvir na sua própria língua, os discípulos glorificando, adorando, devotando, salmodiando a Deus. Quando? Quando eles são cheios do Espírito Santo. Eu só posso dizer que Jesus é o Senhor se for por intermédio, com a intermediação do Espírito Santo. Atos 1:8 diz, eu vou encher vocês do Espírito Santo para que vocês testemunhem. Eu só posso testemunhar no poder do Espírito Santo. Por isso ele diz que daria o Espírito Santo, porque ele nos faria lembrar de todas as coisas. Então eu só posso adorar a Deus mediante o Espírito Santo. Eu, Ricardo ou você, sozinhos,
por nós mesmos, por força própria. Zacarias 4, versículo 6, ele diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Adoshem Shabaoth. Não é por força, eu não posso fazer nada se não for pelo Espírito Santo de Deus, que foi dado a mim e você. Por isso, hoje, nós somos habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a dobrar o nosso coração, a levar a nossa mente a adorá-lo, a viver uma vida piedosa, a viver uma vida consagrada. Eu não consigo por mim mesmo, por exemplo, me santificar, porque a santificação é resultado de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Se eu tentar sozinho, eu vou me santificar, eu vou me purificar, isso se torna um mantra. Isso se torna um evangelho da autossuficiência, autorreferência. Eu não sou referência, a referência é Cristo. Filipenses 4,13, ele vai dizer: eu tudo posso nele. Eu não posso em mim mesmo. Seria como se eu estivesse me afogando no oceano e tentasse me salvar puxando os próprios cabelos. Na minha fraqueza ou na minha força, eu só posso realizar o que eu realizo, fazer o que eu faço, mediante a unção do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: olha, esperai em Jerusalém, até que do alto venha a promessa do Pai. Venha o Espírito Santo sobre vocês. O apóstolo Pedro tentou. Quando ele estava no Getsêmani, vêm os soldados, ele puxa a sua espada, corta a orelha do servo de Malco. Jesus diz: guarda a espada. Guarda a espada, não é por força, não é por violência, não é pela sua força, pelo seu braço de carne. É na dependência do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que eu queria falar essa noite um pouco. Sobre o Espírito Santo de Deus no Evangelho de João. Você sabe que o Espírito Santo, ele tem vários simbolismos. Por exemplo, ele é comparado com o vento. Ele é comparado com o fogo. Por isso a gente diz: aquele irmão é canelinha de fogo. Ou seja, ele é cheio do Espírito. Oh, glória! Olha lá o vaso. Olha o mistério, o vaso. Aí vai, pega fogo. Mas João, ele vem trazendo também, nós lemos lá em João capítulo 3, versículo de número 5, da água e do Espírito. E essa preposição no grego entre a água e o Espírito, esse sopro, essa pessoa do Espírito Santo, ela pode muito bem ser traduzida como a água do Espírito. O Espírito Santo também pode ser simbolizado pela água. E desde o começo do capítulo do Evangelho de João, João já vem trazendo essa mensagem. Se você está com a Bíblia aberta, em João capítulo 1, João já começa com o chamado prólogo de João, ou a introdução de João, dizendo: no princípio era quem? Era o verbo. Quem é aí a única tradução que chama o verbo logos, ação. No princípio, Jesus já estava na criação. Jesus já estava lá em Gênesis capítulo 3, na viração do dia, conversando com Adão e Eva. A Trindade estava sendo manifesta lá. Jesus já estava lá. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que se fez sem a presença de Jesus. E ele vai falando sobre Jesus de Nazaré, trazendo na cabeça dos discípulos e na minha, na sua cabeça, que Jesus era o próprio Deus.
Jesus prepara uma pessoa, um profeta que o antecede, que prepararia as veredas, os caminhos, para que ele viesse. Veja no versículo 29, João, quando Jesus está passando, ele diz, eis, está acompanhando aí, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus deram um pulo desse tamanho, arregalaram os olhos. Por quê? Porque os animais, eles apenas cobriam. Você tinha a mesa do propiciatório, lá no templo, e você cortava a jugular, por exemplo, de uma pomba, de um cordeiro, e você aspergia, simbolizando que o sangue dos animais apenas cobriam, no hebraico, kiparim, ele cobria aquela... Então, os judeus não tinham os seus pecados retirados. Eles tinham os seus pecados cobertos. Cobertos. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, na hora os judeus dizem, só tem um que tira pecado. Quem é? É Deus. O que João está falando, dizendo, ele é Deus. Ele é Deus. Gálatas 3,16, Paulo vai falar, ele é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro lá de Êxodo, capítulo 12, Êxodo, capítulo 14, que o judeu tirava o sangue e colocava em ambas as vergas e no umbral. Era ali. Por isso que quando João Batista está preparando o caminho de Jesus, ele está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha o versículo 33, daquilo que estamos falando. Eu não conhecia, ele diz, porém, quem me enviou a batizar com água, o Pai que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que vem de uma maneira extraordinária, sobrenatural, sopra o Espírito Santo em mim e em você, a fim de quê? A fim de que eu possa adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, ser um devoto dele. Eu só posso ser um devoto de Cristo, viver uma vida piedosa, se Jesus me batizar com o Espírito Santo. Se eu for cheio do Espírito Santo, se eu estiver transbordando do Espírito Santo. E ele diz aqui, João deixa muito claro, eu posso batizar vocês com água, mas vem um que vai batizar com uma outra água, a água do Espírito Santo. Ele vai lavar vocês, ele vai inundar vocês com a água do Espírito Santo. E João vai trabalhando no seu evangelho essa presença, tendo como símbolo a água do Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se você está com a Bíblia aberta, abra aí João capítulo 2, um capítulo para frente. Jesus é convidado... vai estar no telão? Jesus é convidado para uma festa, as bodas, um casamento. E quando ele está lá no casamento, os casamentos demoravam no Oriente Médio, às vezes uma semana, 15 dias. Eles celebravam, eles se alegravam. Nós perdemos um pouco isso, né? Nós perdemos a celebração, o casamento hoje no máximo uma tarde, uma noite no máximo. Mas aqui não, eles tinham uma celebração de dias. Uma semana, às vezes até duas, dependendo das posses do noivo, principalmente do noivo. E no meio da festa ocorre alguma coisa, ocorre uma surpresa. No meio da festa, um escorregão, um acidente. Acaba o vinho.
Eu e você, que não somos beberrões, acabou a cerveja, o vinho, a gente não liga. Tem do louvor, Bíblia, violão, está tudo bem. Mas aqui, acabando o vinho, a alegria da festa saía. Acabando o vinho, estragava a festa. Acabando o vinho, não tinha motivação, não tinha alegria, não tinha som. Então, acabou a festa. Isso seria uma vergonha para o noivo. A Bíblia não fala qual foi a razão do vinho acabar. Ela não diz o porquê, se foi o noivo inconsequente, se o mestre de cerimônias não viu direito, nós não sabemos, mas acaba o vinho. Maria vem e diz: filho, acabou-se o vinho. Jesus olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho contigo? Alguns têm essa palavra como uma má educação de Jesus, mas não é. Ele está dizendo: não é chegada a minha hora, não é o momento ainda de fazer o que eu preciso fazer, porque Maria, lá em Lucas 2, foi visitada por Gabriel, o anjo, e diz que aquilo que está sendo gerado no teu ventre, ele é santo, o seu nome será Emanuel, é Deus conosco. Então Maria sabia quem era Jesus. Por isso ela vai até o seu filho e diz: olha, acabou, filhão, é contigo, Jesus, espera um pouquinho, não é o momento. Mas mesmo assim, no versículo 6, diz que havia umas talhas de pedra. As talhas de pedra eram usadas para rituais de purificação e batismo dos judeus. Os judeus, eles batizavam, imergiam. Se alguém vinha visitá-los na sua casa jantar, você tinha esses vasos que eram usados para cerimoniais, serviços religiosos. E aí Jesus olha e diz: peguem essas talhas, peguem esses vasos. Ele precisa quebrar qualquer espírito de religiosidade. Ele vai, quando pede essas talhas, para que enche essas talhas de água, que mais tarde serão transformadas em vinho, é como se Jesus estivesse dizendo: para aqueles que querem devotar as suas vidas a mim, eles precisam exorcizar da sua vida todo e qualquer espírito de religiosidade. Tudo aquilo que não for para a vida humana, tudo aquilo que não for para benefício de Deus, tudo aquilo que não for usado para promover a vida, para promover a adoração, devoção, não faz sentido. Não faz sentido acabar aqui a cerimônia, a celebração, e as talhas ficarem lá paradas. Peguem essas talhas e encham essas talhas de água. Eles vão e enchem. Quando eles voltam, começam a perceber que a água se transformou em vinho. Aquela água não era mais água. Para você ter dimensão do que eu estou falando, aqui embaixo é o batistério. Vamos supor que aqui fosse o lugar onde vocês batizavam pessoas. Imagina, no meio de um culto, alguém vai e abre o batistério e está cheio de vinho. Aí quando vai servir os músicos aqui, todo mundo com vinho. Você diz: esse batistério aqui é só para água, não pode usar. O pastor vem, o bispo vem e diz: quem colocou vinho aqui? Jesus está nos dizendo que a alegria do Espírito, quando somos encharcados de água, a alegria na devoção, a alegria no serviço, a vida no meio do povo de Deus, a vida no meio da noiva, a alegria do noivo. Não é para aquele espírito de religiosidade estar ali, mas é para aquele espírito, aquela religiosidade tem que ser encharcada pelo Espírito. Quando ela é encharcada pelo Espírito, a alegria, a vida, a devoção. Eu preciso estar sempre encharcado pelas águas do Espírito. E quando o mestre de cerimônia vem, que ele pega, ele diz: o senhor é diferente. Ele diz: por quê? Porque todos começam a servir o bom vinho no começo da festa. Depois que todo mundo já está alto, já está mais para lá do que para cá, serve qualquer porcaria de vinho, ninguém nem percebe. Mas o Senhor não.
Parece que o Senhor colocou um bom vinho no começo, mas depois, no final da festa, colocou um melhor. É assim a vida daqueles que são encharcados do Espírito Santo. Eles vão de bem para melhor. Jesus reserva um melhor vinho para o final. Sempre o dia de amanhã será melhor, porque nós estamos mais perto dele, mais cheios do Espírito Santo, mais molhados e encharcados, aluviados de água do Espírito. Talvez essa noite alguns casamentos estão com as talhas vazias. Talvez nessa noite aqui algum irmão e alguma irmã veio para essa conferência buscando de Deus um enchimento, o retorno da alegria que um dia perdeu, o retorno da alegria que um dia foi ficando num canto qualquer da vida. E Jesus diz: hoje é o dia de colocarmos águas nesses vasos que estão encostados em algum lugar, no chão da vida. Podem trazer para o altar, porque será derramado água, e essa água irá virar o melhor vinho da noite. É essa a promessa do Espírito Santo, essa alegria de servir a Deus. No capítulo de número 3, vem um mestre da lei, um teólogo do seu tempo, um homem extremamente culto e estudado, chamado Nicodemos. E ele vai procurar a Jesus nas escondidas da noite, porque ele é um homem que tem um certo status, ele é um homem que é respeitado na sociedade. Ser um mestre da lei nessa época não era para qualquer um. É você perceber, por exemplo, no Brasil, mais de 17 milhões de analfabetos, fora aqueles analfabetos funcionais. Você imagina nessa época quem é que sabia ler e escrever? Era uma elite da elite da elite, que conhecia os pergaminhos, que conhecia a Torá, Tanar, que conhecia os livros. Esse homem não pode se expor. Esse homem não pode mostrar a sua devoção assim. O que vão falar dele? Que ele agora é um brega, que ele se vendeu, que ele quer também virar fanático. Sei lá o que ele pensou, do que poderiam dizer dele. Mas ele vai procurar Jesus e começa um diálogo com Jesus. Aí no versículo 3, Jesus diz: olha, Nicodemos, vamos dizer claro isso. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, mais uma vez, não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode falar em devoção. Se você não nascer da água do Espírito, você não tem como servir, será religiosidade. Será como aqueles vasos jogados num canto da sala. Você só será devoto, só me servirá, se você nascer de... Você precisa desconstruir todo esse sistema religioso judaico. Se quiser ser meu devoto, meu discípulo, se quiser ver o reino dos céus. Nicodemos, o mestre da lei, disse: espera aí, eu não estou entendendo. Como pode um homem já adulto, velho, entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Versículo 4. Do que o senhor está falando exatamente? E Jesus vem e mata a charada, no versículo 5. Nicodemos, você precisa ser lavado por esse Espírito. Você precisa, de alguma maneira, ser encharcado dessa água. Caso contrário, será somente um exercício religioso. Caso contrário, você será um devoto de qualquer santo construído por mãos humanas. Você será devoto dos seus próprios desejos. Você será devoto de uma vida miserável, mas jamais devoto de Jesus de Nazaré, porque para ser dedicado, dar a sua vida, você precisa nascer dessa água. E ele arremata no versículo 6. Olha, quem é nascido da carne é
carne. E quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, versículo 7, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Precisa nascer de novo. Hoje eu falei com a minha esposa, a gente estava conversando, eu falei, Vânia, nós não podemos exigir, cobrar ou esperar de alguém que se diz crente e não manifestar o fruto do Espírito, se ele ainda não nasceu de novo. Seria loucura esperarmos de alguém que não nasceu de novo, que ele revele uma devoção a Cristo, que ele sinta um desejo de servir, um desejo de cultuar, um desejo de adorar em espírito e verdade, se ele não nasceu de novo. É como retirar água da pedra. Se ele não nascer da água do Espírito, se ele não nascer de novo, não espere um louvor. Porque Hebreus 3 diz que o louvor é fruto dos lábios que confessam a Jesus. Eu só posso confessar a Jesus se eu nasci de novo. Percebe isso? E aí, no versículo 8, Jesus diz, olha, se você nasceu do Espírito, esse Espírito sopra onde Ele quer, Ele é livre. Você não o domestica, você não o aprisiona, você não diz, hoje Deus vai curar. Ele cura se Ele desejar, se Ele quiser. Você não diz, Deus vai fazer, se Ele assim não quiser. Você não manipula esse Espírito, porque o Espírito sopra onde Ele quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa leveza do Espírito que passeia no meio do rebanho, que todo mundo sabe que é Ele, mas ninguém consegue dizer, fica aqui, vai para lá, senta, levanta. Ele é livre, Ele é Senhor, Ele é Deus. E quando Ele habita dentro de mim, dentro de você, nós simplesmente nos deixamos levar. Simplesmente nós dizemos, seja feita a tua... Ou como Isaías 6, depois de ter visto a glória de Deus, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, o que eu vou fazer? Ou como Jonas, o Senhor não quer, para onde o Senhor quer que eu vá? Para Nínive? Pois eu vou para Tarsis, pois eu vou te buscar em Tarsis. Eu tenho alguns amigos que são peixes, eu vou pedir para ele dar uma carona para você ir para Nínive. Fale lá em Nínive aquilo que eu pus no teu coração. E esse Espírito nos conduz. Esse Espírito, ele permeia a mim e a você. Esse Espírito se chama Espírito Santo. E Nicodemos não consegue entender isso. E Jesus diz, mas sendo tu mestres em Israel, versículo 10, você não compreende essas coisas? Porque essas coisas só podem ser compreendidas pelo Espírito. Bispo Tarles estava falando de como Deus tem feito as coisas. Rapidamente conversamos de como Deus tem feito as coisas aqui. Não é pela sabedoria dEle, não é pela força dEle, é pelo Espírito que habita nele e que o leva a fazer coisas inimagináveis, extraordinárias, sobrenaturais. E esse Espírito pode soprar aqui e não soprar ali. Pode ter uma outra igreja lá, fazendo igual aqui, tudo certinho, mas o Espírito aprove a ele soprar aqui desse modo. Aprove ao Espírito soprar ali de outro modo. E quem vai dizer que ele pode ou não pode fazer? Quem vai dizer para ele? Dizendo, não, lá não, só aqui. Lê do engano, besteira. É isso que Nicodemos, com todo o espírito de religiosidade, como mestre da lei, ele não entende as coisas do Espírito. Há pessoas nessa noite que precisam dar liberdade, a fim de que o Espírito Santo haja na sua vida, em situações, em coisas que você não entende. Mas quem diz que você precisa entender? Quem diz que ele precisa explicar para você como ele vai agir?
Quem disse para você que você pode colocar o dedo em riste no nariz do Espírito e dizer, ou o Senhor me explica ou eu não faço mais? Quem disse? Se Ele é Deus, se Ele é o Espírito Santo, Ele sopra aonde Ele quer. Será que Ele não quer soprar, talvez, na sua casa, no trabalho, e você, como Nicodemos, mas eu não compreendo, como assim? Há coisas que não precisamos entender, apenas obedecer. E isso se aplica muito na vida cristã. Quando passamos por alguns sofrimentos, como Jó, capítulo 1 e capítulo 2, e depois durante todo o texto, até o capítulo 42, quando ele passa por situações, ele diz, por que eu perdi meus filhos? Por que minha mulher está falando assim comigo? Por que eu perdi minha saúde? Por que isso? Por que isso? E você vai ler o livro de Jó e você não vai entender, porque ele também não entendeu. Você só vai entender quando chegou no final. Aí ele olha e diz o versículo 10, do capítulo 42, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu aprofundei o relacionamento contigo. Eu entendo hoje o que o Senhor estava trabalhando na minha vida. Às vezes nós não compreendemos isso, em nome de Jesus, entenda. Às vezes você não vai compreender porque você passou por certas situações. Às vezes você não vai entender e Deus não vai lhe explicar. Mas você vai ter que continuar a sua vida de devoção. Você vai continuar pisando pela fé e dizendo, esse Espírito está me guiando, e Ele sempre tem o melhor para mim. Ele tem cuidado de mim, as suas asas me cobrem. O seu cajado, a sua vara estarão comigo todos os dias, até o último dia. Me servirão de consolo, como fala Davi. A sua vara e o seu cajado me consolarão todos os dias da minha vida. Mesmo sem entender. Simplesmente porque Ele é Deus, é o Espírito Santo. No capítulo 4, ele vai encontrar uma mulher. Judeus e samaritanos não se entendem. Judeus e samaritanos estão em tensão e guerra constante. Não temos tempo para falar sobre os samaritanos, mas eles estão em guerra constante. E veja o versículo 7. Essa mulher está num poço. Jesus se chega, poço de água, e Jesus se chega a esse poço e diz, mulher, dá-me de beber. Essa mulher olha e diz, acho que o senhor não é da região, o senhor nunca andou aqui pela Baixada não, né? O senhor é da onde? O senhor veio da onde? O senhor não conhece a Baixada aqui? Por quê? Porque o senhor sabe que quem mora na capital não veio aqui pedir água não. Ainda mais eu sou mulher. Se o senhor soubesse quem eu sou, o senhor não me pediria, não faria isso aqui. Jesus olha para ela no versículo 10 e diz assim, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Ah, se você soubesse quem eu sou. E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele daria o quê? Ah, se você soubesse quem eu sou. Ah, se você soubesse quem está falando com você hoje, nessa noite. Não é esse carinha, esse velhinho com cara de pastor. Com o púlpito móvel. Ah, se você soubesse quem está falando com você. Você me pediria, eu te daria água viva. Mas, novamente, a cabeça dela é religiosa. Você vai ver lá para frente. Mas aonde nós devemos adorar? Porque uns falam que adorar nesse monte. Outro, eu estou cheio de perguntas da religião. Mas Jesus diz assim, afirmou-lhe Jesus, versículo 13. Quem beber desta água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo alguma coisa assim, se você beber dessa água do Espírito, você não precisará mais buscar água nos poços dos desertos.
porque você será um poço ambulante, onde as águas fluirão do seu ventre, como disse Jesus, águas fluirão do seu ventre. Você será um poço, você jorrará águas vivas. As pessoas, os povos virão beber essa água que jorra de você. Eu e você somos esses poços artesanais. Habitação do Espírito Santo, cheios da água da vida. E os povos ainda estão buscando em poços humanos. E Jesus diz, mas eu quero que vocês sejam poços extraordinários, sobrenaturais, espirituais, onde as pessoas podem beber uma água que não se encontra para comprar nos melhores supermercados do mundo, não se encontra em padarias, nem a Sabesp, nem outra companhia tem essa água, a não ser aqueles que são devotos de Jesus de Nazaré, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se entregaram a Ele. Esses são poços que jorram água viva. Eu e você somos esses poços, porque um dia bebemos dessa água da vida. Ele precisa explicar para essa mulher. Depois você pode continuar a história em casa. Ela vai descobrir que ele é profeta. Esse homem que falou comigo é profeta, porque ele sabia dos relacionamentos que eu tive, 5 maridos. Eu tenho sabido, esse é o Messias. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus diz, eu sou o que falo contigo. O mesmo que Moisés fala. Ele diz, sou eu. Sou eu, o eu sou, que tirou o povo de Israel do Egito. O eu sou que tirou a água da pedra. O eu sou que mandou que codornizes viessem. Eu sou o que mandou o maná do céu. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus de Isaías 7,14, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o menino que viria, ele é a criança que nasceu da virgem. Ele é Emanuel, Deus comigo, Deus com você, Deus conosco. Ele é o Deus maravilhoso. É isso que ele está dizendo àquela mulher. Beba dessa água da vida e nunca mais você terá sede. No capítulo de número 5, ele vai a um poço que em hebraico se chama Betesda, Casa da Misericórdia. Meus irmãos, eu não sei se você percebe, lembra lá no capítulo 1, ele é o verbo, nós lemos o versículo 1, ele é a ação. Esse verbo está andando, ele está falando com mulheres, ele está falando com mestres da lei, agora ele está falando com um homem que há 38 anos, veja lá no versículo de número 5, 38 anos, jazia num poço. Esse verbo está hoje andando no nosso meio, esse verbo está andando e agindo hoje no Brasil. Esse verbo está em ação o tempo todo, porque ele diz que ele e o Pai trabalham até hoje. Eles trabalham. Por isso que João começa falando do verbo em ação. E ele olha esse homem, e é um punhado, a Bíblia não fala quantos, doentes, enfermos, esperando que descesse um anjo, que quando o anjo agitasse as águas, o primeiro que pulasse dentro desse poço seria curado. Não sei se você consegue imaginar a cena, mas esses homens são devotos de coisas místicas. Esses homens estão esperando, alguns teólogos dizem que não sabem se esse relato, se isso realmente o anjo descia ou não. Veja que coisa maluca. Esse homem, 38 anos, do lado de um poço místico. Isso é interessante para nós que somos brasileiros. Quanta devoção mística nós temos em nosso país.
Quantas vendagens de coisas místicas, pedrinha de Davi, água do Jordão, óleo da oliveira de não sei quem. Isso não é novo. Nós fizemos 500 anos da Reforma Protestante, em 2017. No meio da Reforma Protestante, uma das coisas da Reforma é que você tinha esse poço místico de Jerusalém de volta de novo. Lasca da cruz de Cristo, pena da pomba do Espírito Santo, gota de leite do seio de Maria que amamentou Jesus quando recém-nascido. Nós rimos, mas eles vendiam essas coisas. Eles vendiam desde lasca da cruz de Cristo até... E havia um misticismo, assim como esses homens esperavam o anjo mover o tanque de Betesda. Será que hoje, nos nossos dias, esses poços místicos, não há homens e mulheres, até muitas vezes sinceros, mas erradamente sinceros, esperando ao lado desses poços, jazendo, morrendo, vegetando, como moribundos, esperando anjos, esperando revelações, esperando visões, esperando sei lá o quê? Mas Jesus de Nazaré, o Verbo, está passando. Ele olha para esse homem, ali no versículo 6. E é interessante, diz, Jesus vendo-o. Esse é o Mestre, ele nos vê. Ele não dá de ombros, ele não passa ao largo. Ele está vendo, ele vê que esse homem está deitado. E sabendo que esse homem estava deitado há muito tempo, faz uma pergunta que parece tola, mas é uma pergunta profundamente pastoral. É pergunta de gente que ama. É pergunta que quer chegar até o coração. Diz, você quer ser curado? Eu fiquei imaginando se eu estivesse lá. Eu disse, não, estou aqui de férias, tomando um sol. Aí eu pus meu leito aqui, minha cama. Não, curado não, eu estou 38 anos aqui, tomando sol. Esperando o meu Palmeiras ganhar o Mundial. Estou aqui, 38 anos. Eu sou palmeirense. Não, meu irmão, nós sabemos o que sofremos. Nós sabemos o que eu estou sofrendo. Jurava que ia ser campeão brasileiro. Crente não jura, eu jurei. Perdemos. Você imagina a resposta que você daria para Jesus depois de 38 anos de sofrimento? Mas eu creio que Jesus queria conhecer um pouco o coração dele, como ele quer conhecer o seu coração, o meu coração. Diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu creio que Jesus pensou e disse, se ele conhecesse a verdadeira água. Quanta gente sofre, está jazendo, está lá morrendo, está lá sofrendo porque não conhece a verdadeira água. Está esperando alguma coisa mística acontecer junto ao poço. Está se vitimizando e diz, bispo, como eu sofro. Bispo, ninguém olha para mim. Na igreja ninguém me vê. Eu entro e saio, ninguém fala comigo, ninguém me telefona. Eu não estou no grupo de zap da igreja. Eu sou o pior. Deus me leva. Não vale a pena mais. Senhor, dor, céus, e conta. É porque eu sou alto, é porque eu sou baixo, sou gordo, sou magro. Se eu fosse loiro, se eu fosse a Gisele Bündchen. Eu sou o pior, eu sou o pior. Parece que Jesus quer curar, através do Espírito, esses discursos vitimizatórios, esses discursos de nhenhenhé, mimimi, esses discursos de gente que fica olhando e esperando algo dos céus místico, que não tem nada a ver com a água do Espírito Santo. Jesus lhe diz no versículo 8, levanta, levanta. Só não pode me curar aqui, levanta,
Toma o teu leito, toma esse símbolo do teu sofrimento, põe debaixo do teu braço e sai andando, sai pulando. Vai viver a vida debaixo da unção do Espírito. Vai viver a vida de todos aqueles que bebem dessas águas do Espírito. Sai, pula, anda, celebra, viva a vida, viva a vida, viva a vida. Sai daí, sai daí. Levanta, rapaz. Há alguns crentes que precisam ouvir isso. Sai dessa tua posição, sai desse poço. Essa água não vai te levantar, ainda que seja agitada. Quem te levanta é o teu Senhor. Quem te levanta é Jesus de Nazaré. Quem te levanta é o Espírito que habita em você. É o Espírito, as águas do Espírito que encharcam a tua alma. Pega esse leito. Alguns dessa noite que precisam pegar esse leito, pôr debaixo do braço e sair pulando, andando, cantando, celebrando a vida que Jesus te deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João 6 vai ter a multiplicação. Eu quero passar para terminar no capítulo 7. Depois vocês podem ler melhor. Mas lá no capítulo 7, é o último dia da festa. E Jesus está chegando, levanta, versículo 37 do capítulo 7. E essa festa é muito interessante, eu não sei se você conhece a cultura de Israel, mas é a festa chamada dos tabernáculos. Eles teriam que ir para o deserto, ricos e pobres, e fazer cabanas, também conhecida como festa das cabanas. E eles iam para os desertos, colocavam folhas, provavelmente de palmeiras, e ficavam lá, ficavam com o sol, ficavam com o frio. Eles tinham que relembrar, eles tinham que trazer à memória aquilo que eles sofreram lá no deserto, lá no Egito. Eles tinham que, mais uma vez, eles tinham que recordar. Depois, lá em casa, Levítico 23, vai trazer as 3 festas que Israel celebrava. Essa é a festa das cabanas, ou outros nomes, Chanuká, ou outros. Então você tem essa festa, e eles estão celebrando durante uma semana, eles estão no deserto, secura. E aí, no último dia da festa, todos os sacerdotes levitas, com os trajes sacerdotais, eles vinham entrando no templo. E traziam a água, depois de uma semana de orações, de jejuns, de sequidão, de frio, em palhoças, em cabanas. E eles entravam, e eles vinham louvando, eles vinham cantando, eles vinham celebrando por dentro do templo. E recitando vários cânticos, passagens, como Ezequiel 37 e outras. Jesus se levanta naquele meio e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os sacerdotes entravam com tonéis de águas e jogavam no altar, simbolizando a água do Espírito que viria sobre o altar. E do altar regaria todos os homens. Eu quero que vocês, se puder, abra Ezequiel 37. Não é o Vale dos Ossos Secos, é o altar. Não é Ezequiel 37. 47. Ezequiel 47. Esse era um dos trechos, meu irmão, tente ver isso. Esse era um dos trechos que no último dia da festa dos tabernáculos, eles cantavam, que eram os cânticos em romagem. Você vai encontrar salmos em romagem.
Ele diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo. É uma visão que Deus está dando a Ezequiel. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e dava para a banda do sul do altar, versículo 2. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do seu lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. Tenta prestar atenção. Eles estão recitando, é a festa, o último grande dia da festa dos tabernáculos. Esse era um dos textos que eram falados. Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eles tinham acabado de ler a visão de Ezequiel, que estava olhando para o altar do templo, e saíam águas, e começaram as águas vindo do altar, e começou a entrar até os calcanhares ou até os artelhos. E Jesus dizendo: quem tem sede, venha até mim e beba. Deus quer derramar águas do Espírito no meio do seu povo. E há pessoas que vão, e as águas entram até os artelhos, mas eles ficam, é como que a gente entrando no mar, quando a gente tem medo. A gente fica até aqui e diz: até aqui eu seguro, a onda não me leva, até o calcanhar está tranquilo. E Deus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. No versículo de número 4, diz que a água que vem do altar começa a subir e vem até os joelhos. Há pessoas que entram até os joelhos e acham que está bom. E Deus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E depois vai no versículo 4, diz: vai até os lombos. Até que chega no versículo 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio. Rios de águas vivas fluindo, rios de águas vivas fluindo do templo, que sou eu, do templo que é você. Essa profecia de Ezequiel 47 se cumpre na minha e na sua vida, que somos templo do Espírito Santo de Deus, que nos faz devotos a Ele. A razão de sermos seus adoradores é porque rios de águas vivas nos enchem, não só até os artelhos, não só até os joelhos, não só até os lombos, mas nós nadamos nesse rio de água viva. E veja como termina a Bíblia Sagrada. Abra lá em Apocalipse, capítulo 21, o último capítulo, Apocalipse de número 22. Apocalipse capítulo 22. A Bíblia é uma coisa só, fala das mesmas coisas, reforça as profecias, cumprem-se as profecias, simplesmente porque Ele é fiel e o Espírito vela pela sua palavra. Passarão céus, passarão terras, mas a sua palavra não passará. Pode vir ciência, pode vir escândalos, pode vir o que for. A palavra de Deus continua e permanecerá eternamente. Ele diz no versículo de número 12, quem está dizendo é a brilhante estrela da manhã, no versículo 16. E ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve essa noite, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É assim os últimos versículos da Bíblia Sagrada. Deus dizendo: venham, essa água é de graça. A noiva suspira: vem. O noivo diz: vem.
o Espírito diz: vem. E vocês serão saciados, plenos da água da vida, de graça. Eu queria que você ficasse em pé. Bispo, eu queria apenas orar, terminar orando. E hoje o Espírito e a noiva estão dizendo aos devotos: vem, vem e beba de graça da água da vida. Feche os seus olhos por um instante. Queria que você começasse a glorificar a Deus. Talvez há vasos de religiosidade encostados nos cantos das casas, da vida, encostados, e Deus diz: eu quero hoje encharcar esses vasos. Esses vasos, você não é um vaso de decoração, você não é um vaso de luxo, você é um vaso de barro que será cheio do Espírito Santo. A revelação estará em vasos de barro. Talvez nessa noite alguns perderam a alegria, perderam a celebração do Espírito. Eu queria que você começasse a orar e buscar, diz: Senhor, o Senhor diz que é de graça, é gratuito, a água da vida. O Senhor está dizendo: vem. O Espírito está dizendo: vem. Comece a glorificar, buscar a Deus. Deixa que essas águas encharquem. Traga de volta a celebração, traga de volta a alegria, traga de volta tudo aquilo que o Espírito tem a realizar e fazer. Pai, em nome de Jesus, nessa noite oramos, porque ouvimos o Teu Espírito através da Tua palavra, dizendo: vem. O Espírito dizendo: vem. Quem tiver sede, vem a mim e beba. Quem tiver sede, vem até mim e beba. Pai, que a visão de Ezequiel se cumpra nessa noite. Que do altar comece a correr águas. Águas que começam a encharcar, águas que começam a fluir pelos artelhos, águas que começam a fluir até os joelhos, águas que cheguem até os lombos. Pai, nós queremos nadar nas águas do Espírito Santo. Nós queremos ser essas fontes que o Senhor prometeu que seríamos. Queremos ser essas fontes de águas vivas a jorrar. É promessa Tua que do nosso ventre fluiriam rios de águas vivas. Que nessa noite possa fluir esses rios de águas vivas. Que nessa noite, meu irmão, simplesmente abra a boca e glorifique. Glorifique a brilhante estrela da manhã. Glorifique a brilhante estrela da manhã e deixe que os rios fluam. Deixe que os rios de águas vivas corram. Em nome de Jesus de Nazaré. Enche, Senhor. Faz sair, Senhor, águas. Deixa fluir, Senhor.